Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui na segunda edição do nosso Civilcast com duas convidadas muito especiais hoje. Eu sou o Thiago Brito, estudante de Engenharia Civil. E eu sou o Ricardo, também estudante de Engenharia Civil. Então hoje nós estamos com duas pessoas especiais, a Natália e a Miriam, que são proprietárias, sócias da Mood Engenharia. Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Prazer em estar aqui com vocês hoje. Boa noite. Não é boa noite, né? É boa noite, bom dia, boa Olá, tarde. olá. Olá, Boa muito sorte. bom estar aqui com vocês, podendo falar de um tema que a gente gosta tanto. É muito bom. E deixa eu perguntar para vocês, né? Enquanto ao princípio de carreira individual de vocês, por que vocês escolheram a engenharia? Como que foi essa caminhada entre vocês, né? Você, entre a Miriam? Como que foi? Vocês podem contar pra gente um pouquinho a particularidade de cada uma de vocês? Claro, eu vou começar falando um pouquinho realmente da escolha, né? Eu acho que a engenharia, ela me escolheu porque eu não tenho nenhuma influência na família, não tenho pessoas a quem eu pudesse me inspirar para seguir essa carreira. E entre tantas faculdades, tantas opções do marketing, arquitetura, engenharia de produção, engenharia civil, eu Sim. optei em fazer engenharia civil mesmo tendo bolsa em outras opções, né? Outras faculdades, universidades e assim por diante. E que bom! Foi uma sorte muito grande que, mesmo tão jovem, ter tido uma escolha tão assertiva em minha carreira, porque fez toda a diferença. É um ponto de inflexão na vida de um ser humano, a formação dele. E eu acho que a faculdade ela é só a porta de entrada para N oportunidades que a gente pode ter no mercado de trabalho, porque o engenheiro ele se adapta a qualquer situação, na realidade, ele Isso é resolve o verdade. problema. Sim. Então, esse é um diferencial que a gente enxerga no mercado de trabalho hoje em ser engenheiro, e ser engenheiras, no caso, né? Sim. E você, Miriam? Eu tive influência do meu pai, desde pequeno eu ia às obras com ele, né? Mas eu nunca via como trabalho, porque eu ia brincar nas obras, né? Nunca via como trabalho. Só que quando a gente tem um familiar que já trabalha com algo que você observa, você vê um lado bom, mas você também vê um lado ruim, né? Então, mesmo assim, eu acho que é uma escolha que tem que ser muito consciente. A gente pensa muito. No Cotil, eu fiquei em dúvida entre a área de arquitetura e a área de engenharia. Mas eu notei que eu gostava mais dos cálculos do que dos desenhos. Então, por isso, eu optei pela engenharia. Mas antes da engenharia civil, eu fiz engenharia de produção. E depois da engenharia de produção, eu fiz a complementação em civil. Eu era técnica em civil, depois fiz a complementação em civil. E obra, meu pai sempre falava, né? Que depois você bebe água na obra, você não sai mais. É verdade. É verdade. E, assim, eu tive dúvidas, tinha outras opções. Inclusive, eu acho que a gente se adapta muito fácil. Né? A gente aprende a se adaptar. Eu acho que tem personalidade, tem perfil de pessoas que se adaptam mais facilmente. Então, várias outras áreas eu levei em consideração. Mas também gosto muito da área de engenharia, até pela oportunidade de propor soluções, né? Porque eu acho que hoje é isso, o nosso trabalho é vender soluções. Né? Resolver É verdade. problemas, É mais né? do que construir, é vender soluções. Então, assim, e dentro a engenharia ela é muito ampla, né? E eu nem sabia disso, mas entrando na engenharia, trabalhando na engenharia, eu descobri o quanto ela é ampla. E cabe qualquer profissional que tiver decidido a seguir a carreira, ele encontra onde atuar. É verdade. E da onde surgiu essa parceria, né? E qual o significado do nome Mood, né? O que vocês podem contar pra gente? Para ser bem sincera, eu nunca tive a pretensão de empreender, sabe? De trabalhar por conta. Daí, um dado momento da vida, vai virando a chave. Uhum. Né? Vai virando a chave. E eu trabalhava numa obra em Araras e precisava ser transferida para Limeira, por causa de um tratamento médico. E daí, quando me transferiram para Limeira, era a mesma obra que a Natália já trabalhava. E era uma obra que eu sonhava em trabalhar, sabe? E deu muito certo. Daí lá a gente se conheceu, a gente brincava que a gente era estagiária de coque, né? E que a gente se virava, porque quando a gente começou a trabalhar, a gente já tinha filho, a gente estudava à noite. Então, assim, foi um desafio grande. E a gente foi se encontrando, né, nessas semelhanças. A gente fez algumas matérias, como eu não cursei o civil completo, eu cursava uma matéria em cada turma, algumas matérias eu cursei na sala dela também, e chegou um momento da obra que foi transferindo todo mundo, todos os meninos foram transferindo para outras cidades, outros estados, ficamos Natália e eu.
E lá a gente descobriu que o nosso trabalho tinha tudo a ver, né? Pra entregar um empreendimento gigantesco. A gente tinha que entregar o empreendimento e a gente se desdobrava e a gente percebeu que o nosso ritmo se complementava, assim, sabe? Que nós, tinha coisa que a gente... Olha, eu já vou ficar emocionada. Tinha coisa que a gente olhava um para outra e já entendia, não precisava nem falar. Tá, sabe? E até hoje eu acho que é isso que funciona, né? A gente se complementa, né? A gente tem muitas diferenças e as nossas diferenças, elas acabam complementando, assim. E... A gente já fez vários planos. O Pink Cérebro, né? Vários uma piadinha planos. interna, Pink Cérebro. Como que a gente vai dominar o mundo hoje? Porque tem várias formas de você dominar o mundo, de você empreender, de você criar uma empresa diferente. Então, realmente, como a gente vai dominar o mundo hoje? Estagiárias de coque, sonhando em comprar máquinas, caminhões, mas, assim, fazendo conta e vendo o que era viável, o mínimo viável para você é que a fazer gente dar estava certo. feliz como funcionária, né? E mesmo assim a gente fazia vários planos. Ó, a gente montou uma transportadora, tudo mentalmente, uma transportadora, uma clínica de estética. E o pior é que a gente ia buscando soluções. Ó, eu vi tal preço. Ó, e o tio da minha amiga, nananana, sabe? E a gente ia buscando soluções, assim. Ia dar certo? Provavelmente não, porque a gente não tinha a coragem ainda naquele momento. O que faltava era a coragem. Mas a gente fazia vários planos, né? E daí as coisas foram acontecendo de maneira que a gente fazia alguns trabalhos juntas, mas Miriam e Natália, né? Não como uma empresa, né? Como amigas mesmo, se ajudando no mercado. Natália entrava, né, vamos supor, com um projeto, eu entrava com a execução, a gente já se ajudava bastante nos trabalhos, mas ainda a gente não tinha fundido, não tinha virado uma empresa. E daí as coisas foram acontecendo de um jeito... E a gente tinha o nome da nossa construtora já, né? A gente não pode falar, porque juntando o nome de duas outras construtoras. Porque a gente não quer uma que seja tudo isso, mas também não quer uma que seja só isso. A gente queria fazer o premium acessível. Entendeu? Então, era a junção de uma construtora cara, de alto padrão, com uma Minha Casa Minha Vida. A gente queria um negócio que ninguém oferecia ainda, né? O atendimento diferenciado para o primeiro imóvel, né? O sonho da pessoa. Então, assim, a gente idealizava realmente atender o primeiro imóvel, mas com a qualidade que a pessoa merece. Porque ela vai investir a vida dela para comprar aquele imóvel, para, né, às vezes vai ficar 30 anos pagando ou mais. A gente ouvia, né? A gente fazia entregas de apartamentos, né, na construtora que a gente trabalhava. Daí a gente ouvia. Eu lembro que, até hoje, eu lembro emocionada de um casalzinho de aposentados, que eles chegaram e falaram assim: Fia, nós juntamos dinheiro a vida inteira, porque a gente planejava morar num lugar desse na nossa velhice. Olha, arrepiado, assim. Então, assim... O que a gente queria era dar um atendimento diferenciado, sabe, né? Não estou te vendendo uma casa, não estou te vendendo um apartamento. Eu tô participando do seu sonho, sabe? Eu estou tratando o seu sonho como se fosse meu. E é isso que a gente realmente tenta fazer em todos os nossos trabalhos. Até porque vender e construir várias pessoas fazem, né? E o que a gente tem de diferente? Primeiro que as pessoas acham que a gente é arquitetas, né? O tempo todo a gente é confundido com arquitetos. Não que a gente tenha alguma coisa contra. Mas pode ver que sou engenheiro. Ops. Desculpa, é a gente mesmo, né? A gente, não, o tempo todo. Não é nada contra, muito pelo contrário, a gente precisa muito dos arquitetos. A gente tem vários arquitetos que trabalham com a gente, arquitetas e arquitetos. Super importante. É super importante, mas é engraçado, porque quando nos vem nas obras, assim, mas você pode confirmar com o seu engenheiro, por favor, se isso pode fazer? Eu falo, não, eu estou te afirmando, você pode fazer. Você pode tirar esse pilar, você pode fazer tal coisa. Fica tranquilo, está calculado. Muda esse nível. Pode mudar. Então... E depois, né, a gente tinha os nossos planos individuais e chegamos a... Daí chegou no momento que a gente virou MOD, né? Isso, na realidade, como a Miriam bem colocou no começo, nós duas somos mães, fomos mães mais jovens. Na época da faculdade ainda tivemos os filhos. E isso é um dificultador, de certa forma. É muito fácil desistir do seu sonho, porque eu teria uma desculpa, e a Miriam também, porque nós tínhamos alguém nos esperando em casa. Então, era muito melhor eu abrir mão de tudo isso, culpar a vida depois, que a vida era muito difícil, e se aquilo eu preferir ficar apenas com a maternidade, que é muito pesado. Sim. E mesmo assim, a gente decidiu continuar os estudos, terminar a faculdade. Então, já sendo casada, muito jovens, né? E tendo todo o apoio da família, uma rede de apoio, uma família maravilhosa. Sim, ainda bem. Ainda bem que tínhamos isso. Então, foi um facilitador no sentido de fazer com que o nosso sonho fosse concluído, né? Se concretizasse o nosso sonho. E aí, num dado período, um dado tempo, as coisas, os trabalhos individuais das pessoas, Natália e Miriam, foram ficando aquecidos e as pessoas entendiam não só como a Natália ou como a Miriam, mas a empresa de vocês? Não, então, mas a gente não tem uma empresa nossa. Eu tinha até um CNPJ, porque eu prestava já serviço como PJ em outras empresas, mas a gente não tinha uma empresa nossa. O que seria uma empresa nossa? Eu lembro que a gente ficou assim, sei lá, umas 2 semanas batendo cabeça. Realmente não faz sentido, né?
porque Pink e cérebro trabalham em conjunto e a gente se complementa muito mesmo nas diferenças, porque nós somos totalmente diferentes, totalmente mesmo. Mas é um diferente de não é um atrito, é um diferente de complemento, de realmente habilidades diferentes. Então eu sei que eu vou fazer isso dado eu vou iniciar alguma atividade pensando no racional, botar alguma pressão e etc. Eu vou passar para a Miriam refinar. Falar, Miriam, confere, por favor, porque eu fiz para dar vazão, para resolver um problema, mas talvez esteja passando algo que eu não percebi, que eu não tenha dado a atenção necessária. Sim. Então, a gente vai se complementando nesses dados do dia a dia, resolvendo o problema o dia inteiro. A gente conversa... Eu sou muito apegada a detalhes, às vezes ela até meio que dá uma estressadinha, assim, né? E ela já... Não, tem que antes resolver. Feito do que perfeito, sabe? Vamos resolver. Não, mas a gente tem condição de fazer melhor. Vamos lá. Bom, gente, vamos entrar então sobre o tema que a gente vai conversar, que é as mulheres na engenharia, né? Que, querendo ou não, hoje a engenharia civil ela tem muito mais homem, existe um machismo, toda essa questão. E eu sei que vocês também tiveram dificuldade para entrar nesse mercado, para lutar, né? Até vocês criarem a sua empresa. O que vocês podem falar para a gente disso? Eu entendo que, assim, nós éramos minorias na sala de aula, né? De certa forma, mas o que eu posso dizer é que de todas as mulheres que entraram para a sala, todas formaram. Então, assim, éramos a minoria, mas todas foram bem resilientes em concluir. Absoluta, né? Foi absoluta, né? Então, assim, de certa forma, todos concluíram o seu curso na época de aula. Mas, realmente, o ambiente onde a gente está inserido, por exemplo, obras, que é um ramo que a gente particularmente gosta muito de atuar, ele é extremamente masculino. Não falo machista, porque eu acho que isso já passou um pouquinho, mas ele é masculino. Uhum. E aí, o masculino é aquilo, né? Então, você ser a única mulher numa posição de liderança no meio de todos os homens, eu tenho que fazer valer a minha ideia, que não é só porque eu sou mulher. Sim. Uhum. Então, talvez o esforço, a atração que você tem que ter para gerar uma ideia, para vender a sua ideia, para fazer com que ela seja concretizada, dependendo da posição que você está, ela pode te dar um pouco mais de trabalho. Sim. Tá? Mas, assim, eu acho que isso é um tabu que a gente vem quebrando muito barreiras. Demais. Demais, é. Então, dizendo pelos clientes mesmo, né? O detalhe, a conversa, a forma de abordagem, esse nível, até com a produção mesmo, com a linha de frente, o campo. Então, a forma de abordar não é xingando ou abruptamente, não, muito pelo contrário, é o jeito mulher de ser. Sim. É com carinho, com cuidado, com zelo, pensando nas pessoas, sempre tendo aquele lado maternal, cuidando do próximo. Então, acho que isso é um diferencial hoje, né? Eu enxergo dessa forma. Já tive, acho que, momentos de crise, choros e afins, soluços, mas agora eu acho que realmente é algo que a gente possa se orgulhar de ser, porque é diferente. Então, dificilmente alguém vai entrar num embate comigo, com a Miriam, ou que eu tenha percebido num sentido com ofensa. E eu já vi amigos meus, nossos parceiros, homens, engenheiros e afins, sendo ofendidos ou não conseguindo entrar num comum acordo com uma linha de produção muito antiga, muito experiente, não conseguir vender a sua ideia da forma, com um jeitinho, sabe? Chegar, dobrar, botar no bolso, assim, e conseguir convencê-lo de que o que você está dizendo é melhor, para que eles conseguissem desempenhar o trabalho ou refazer um trabalho que tivesse mal executado, que é pior ainda, né? Então, você ir lá e falar, olha, desmancha essa parede porque está errada. Sim. Já tivemos muitas situações, né, em que a gente se sentiu indevidamente tratada na obra, sim, sem dúvida. De produção a gerência. mestre, gerente. E assim, eu já tive situações em que eu cuidava de todo o financeiro da empresa. E quando eu ia apresentar para um determinado cliente, o cliente ele não me deixava falar. Daí, no meio da minha fala, ele perguntava para o meu patrão, é isso? Daí, meu patrão dizia, se é isso que ela está falando, é isso? Sabe? Então, assim, a gente tem muitas pessoas que ainda preferem oferecer essa resistência. Mas tem também apoio, tem gente que consegue enxergar o nosso potencial, tem gente que consegue entender por que a gente está ali, né? A minha mãe dizia assim... Eles só tratam as mulheres assim porque eles ainda não acostumaram. Mas se nenhuma mulher persistir o suficiente para eles acostumarem, vai ser para sempre assim. E não é isso que a gente quer, né? Não é. Então, assim, se a gente tiver que resistir agora para melhorar para outras pessoas mais na frente, a gente resiste agora. Até porque é uma coisa que eu quero, e não é só porque eu quero, é porque eu mereço. Sabe? Eu tenho condições de fazer engenharia como um homem. Né? Eu tive na primeira faculdade um professor que ele era contra a mulher na engenharia. E ele teve que dar aula para mim do mesmo jeito que ele deu aula para os meninos. Sim. E vai ser assim, vai ser sempre assim.
você me oferecer resistência vai dificultar para você, vai dificultar para mim, mas vai dificultar para você também, porque enquanto você estiver me oferecendo resistência para eu desistir, eu vou estar oferecendo resistência para que você enxergue que a gente está ali, porque a gente pode estar ali, sabe? Então, a mulher na engenharia ela tem muitos desafios, mas a gente sabe lidar com esses desafios. E vocês citaram um pouco sobre a parte de alguns trejeitos, algumas maneiras de lidar que às vezes o homem não tem. Né? Esse lado... O cuidado, a o parte... tato ali, assim, perceber que a pessoa às vezes não tá num dia bom. Sim. E não adianta você vir com os pés no peito, não vai dar certo, né? E a gente sabe que, não pode generalizar, mas a gente sabe que cada pessoa tem a sua personalidade. E além disso, cada um funciona de um jeito, né? O homem, ele costuma ser mais prático, deve ter exceções, ok. O homem costuma ser mais prático e a mulher, ela costuma ser mais cautelosa, né? E a gente percebe que a gente pode usar isso a nosso favor. Sim. E não só a nosso favor, a favor do trabalho, né? Então, a gente teve recentemente uma situação, né? De um empreiteiro que ele tinha dificuldade de trabalhar com mulheres. Olha, se você não conseguir se encaixar nisso, é você que vai sair, porque nós vamos continuar trabalhando, né? Porque, assim, hoje a gente não pode, eu não tenho mais tempo, não tenho mais energia de ficar tolerando o que eu não preciso. Exatamente. Né? Então, assim, cada um no seu lugar. Se aqui você não acha que é o seu lugar por você estar sendo direcionado por 2 mulheres, fique à vontade para sair. Vocês querem um spoiler? Ele não tá mais com a gente. Hoje Tá debatendo com o homem. Hoje preconceito... Ele foi demitido. Justo, acho que até justo, ele foi né? demitido, A gente sim. não pode tolerar esse tipo de situação ou atuação dentro do local que, né? Hoje, né, somos homens e mulheres trabalhando junto e é isso, não é Se um ciclo só. complementando, assim, todos são muito importantes, né? Então, eu acho que realmente... A gente fala sempre, né? Não é competição, é colaboração. Eu colaboro com você, você colabora comigo, nosso trabalho ele fica melhor. Exatamente. A gente fica até mais feliz olhando a ótica de hoje, né? Da geração de hoje, que muito se perdeu disso, né? Tipo assim, cara, sim. vamos abandonar isso, né? Que a geração passada tinha como uma cultura, né? Isso vem se perdendo muito. Na empresa que eu trabalho, tem jovens que trabalham lá que não temos esse problema. Até como forma de respeito a quem Sim. veio antes de nós e lutou antes de nós, até como Exatamente. forma de respeito, a gente tem que continuar isso. Sim, exatamente. Sabe? A gente tem que continuar para que esse problema seja cada vez menor. Né? Exatamente. Se não tem quem continue, não tem aqueles que precisam mudar, né? Daí a luta anterior foi perdida, né? Isso. Exatamente. E deixa eu perguntar para vocês, além dessa parte, vocês veem mais crescimento, por exemplo, na parte da engenharia civil, em mulheres que trabalham mais em obra, assim, não em termos social, mas em vontade mesmo. Mais mulheres que têm a vontade de trabalhar em obras, mais mulheres que têm a vontade de fazer projetos, ou pensar mesmo nessas diferenças entre áreas. Vocês acham que tem essa diferença ainda? Muitas mulheres ainda querem estar no campo, ou já não sentem mais essa vontade, preferem ficar no escritório? Eu acho que hoje as mulheres elas têm mais coragem de ir para a obra, até por ter mudado um pouco esse cenário, né? Até por ter diminuído essa resistência, porque antigamente eu acredito que mulher na obra era muito mais trabalhoso, né? Acho que era muito mais dificultoso. Éramos minoria, né? Éramos as únicas mulheres da engenharia dentro de vários empreendimentos que passamos. Mas hoje reuniões, a gente é a única mulher, né? Eu lembro que eu fui no escritório ano passado, um escritório gigante, assim. Daí o rapaz falou pro meu cliente, assim, né? Eles fizeram um projeto e a gente ia fazer a execução. Daí um rapaz chegou e falou assim: ela vai construir sua obra? Falei, eu não, minha equipe. Até porque tijolo a gente não sabe aceitar, né, gente? Equipe. Sabe? Por que não? Exatamente. Sabe? Então, assim, antes eu acho que era mais difícil mesmo a mulher ir para a obra. Hoje, eu vejo muito mais mulheres na obra do que eu via antes. Né? E eu acho que a tendência é que isso se equilibre. Que isso se equilibre. Porque agora a mulher tem a liberdade de tanto, vou para a linha de projeto, não, eu quero obra mesmo. Eu lembro que a Natália fazia questão de estar na obra. De estar na obra. Quando eu entrei na obra que ela estava, né, a primeira obra que a gente trabalhou junto, ela tinha, o trabalho dela era qualidade de processo. Então, era ficar mais no escritório, sabe? Cuidando de processo. Daí, ela fez questão de ir para a obra, daí gerou uma movimentação lá, ela foi para a obra, ela foi cuidar da... Toda a implantação da área comum, 2 subsolos, 5 piscinas, casas de campos, saunas e afins. Ela foi cuidar da área comum e eu que estava vindo de outra obra, e lá na obra eu fazia inspeção em campo, era obra. Daí, eu vim para engenharia de qualidade de processo. Daí, então, assim,
Foi até bom que a gente, ganhou um conhecimento em tudo, assim, sabe? Passei por vários departamentos e a gente conheceu tudo. Mas só que na obra ainda a gente é uma minoria, né? E hoje eu já vejo bastante mulheres. Inclusive, tem construtora que só contratam mulheres hoje, né? Eu conheço 2 construtoras que só contratam mulheres. Então, assim, para incentivar isso, né? Sim. Não que os homens não mereçam, mas para incentivar isso, dar uma equilibrada no negócio, né? A gente pergunta porque na nossa sala hoje a gente é meio a meio, É meio a praticamente. meio, Meio, né? meio, Meio a legal, meio. Praticamente gente, é meio a meio. legal. E temos É uma meninas vitória. que trabalham na obra, temos mulheres que trabalham no Projeto. escritório. Escritório, é. E, cara, todas... Diversificado. É bem diversificado, né? Até a Gabi que estuda com a gente, ela brinca que ela é mestre de obra, porque é ela que manda em todo mundo lá. É. E a gente brinca com ela. Não, você tem que botar ordem mesmo, porque ela já contou pra gente casos também que já aconteceram com ela, tudo. Então, assim, é bem complicada essa situação. Mas sabe que eu acho que esses casos sempre vão existir. Não que- na obra mesmo apenas, que- né? Em qualquer outro em qualquer outro emprego, lugar, qualquer né? mesmo outro que lugar. diminua. Homem também, né? Eu lembro quando eu fazia cotil, tinha um preconceito gigante de homem na enfermagem, Uhum. sabe? Até hoje nós Tem, ouvimos tem, isso. tem os as dois piadinhas, lados. Tem os né? dois- Homem na arquitetura, Na no arquitetura, cotil também, sim. o pessoal, sabe, brincava muito com isso. Eu acho que a gente vai ter desafios em todos os lugares. A gente tem que estar ciente a gente tem que estar muito certo da nossa decisão, porque você vai passar por desafios. E da nossa identidade, né? Assim, sabe? Qual que é o propósito disso? Por que eu quero isso? É para agradar ele? Não é para agradar quem está me criticando. Exatamente. É por outro motivo que eu quero isso, sabe? Então, eu acho que isso vai ter em todo lugar, na escola, sabe? Escola, sim. Aposto que o filho da Natália, assim como o meu filho, já teve algumas dificuldades, né? De se relacionar com os colegas ali, né? Uhum. E na minha cabeça é comum, sabe? Na minha cabeça é comum. Quer mexer, vai mexer, mas não vai me derrubar, sabe? É isso. Exatamente. Eu sei que na obra, às vezes, a gente está trabalhando, que acaba acumulando muita coisa na cabeça, tudo. Né, a gente brinca... Acho. A gente Só brinca, acontece não a gente brinca Em casa que não acontece, acho que não. todo estagiário que já trabalhou numa obra, uma coisa, você já chorou no banheiro algum dia. Porque Não fui só eu, muita Banheiro, gente. na né? concretagem. Na concretagem, né? no subsolo. No subsolo. Na broca. Tem alguns outros lugares, assim. É. Tá? Barrilete. Barrilete, que era mais escondido. Dentro nesse aspecto, né, em tudo envolvido dessa questão, já passaram na cabeça de vocês algum dia, gente, por que eu tô fazendo engenharia? Será que eu vou desistir? Será que isso aqui é o que eu quero mesmo? Na realidade, eu acho que trabalhar em obra, ela exige muito do corpo, do físico também. Então, é bem cansativo. Na época da faculdade, por exemplo, que você tem que estudar, no caso, fazia no período noturno, assim como Sim. vocês... Aí, eu acho que eu chegava destruída para a faculdade, para aula, para prestar atenção Somos dois. na aula. Somos E prestar atenção na aula Claro. sem ter muito tempo para estudar para as provas. Então, eu tinha que prestar atenção em estar na aula de verdade, porque era ali que eu tinha que absorver todo o conhecimento para eu conseguir bem nas provas. Porque nem habilidade de colar eu tinha, então eu tinha que estudar de verdade para passar nas provas, para ir bem nas provas, né? Então, realmente, eu acho que o físico, ele era muito exigido. E por diversas vezes, né? Até por familiar e etc, né? Já surgiram outras oportunidades. Falando, né, na minha situação pessoal, de atuar, por exemplo, em prefeitura, que seria um trabalho mais tranquilo. Até pela influência do meu pai dentro da prefeitura de Cordeirópolis, que é a cidade pequenininha, né? Então, assim... É um bairro de Limeira. Ele é comandante da Guarda Municipal há Aham. 30, 40 anos. Então, assim, ele é muito conhecido na cidade. As pessoas Sim. sempre querem ter ele ao lado da parte política. Ele nunca se aliou a ninguém. Então, ele não é da parte política e, de certa forma, queriam ofertar trabalhos mais simples, de certa forma, que era atuar trabalhos mais leves, não diretamente a obra. E eu sempre fui contra, porque não fazia sentido, não tinha propósito, não ia aprender nada de novo. Muito pelo contrário, eu tinha medo de me corromper. Tinha medo de dar errado, da Natália não conseguir crescer o que ela precisava em conhecimento, em estatura não, porque já não crescia mais. E assim por diante. Então, realmente, eu fui resistente em ficar na obra, com a questão física toda essa conturbada, a aula, a maternidade, o casamento, cuidando da casa, equilibrando todos os pratinhos, assim, né? Uhum. Acomodava a Miriam da mesma forma. E foi uma decisão. E eu imagino que foi bem assertivo, porque ele trouxe toda a bagagem do que a gente tem hoje. Então, a hora que eu vou tomar uma decisão na nossa empresa hoje,
tem a bagagem que eu já pude errar na empresa de outras pessoas. Já participei de erros de outras pessoas, de obra, de estar ali presenciando, de alternativas de solução, porque em obra você toma decisão na hora. Na hora. Porque senão você perde o concreto, a laje cai É, e assim por exatamente. diante. Você perde a mão de obra, eles vão embora porque eles ficam bravos por algum motivo. Então, realmente, você tem que ter um jogo de cintura muito grande para lidar com a mão de obra, com o gerente, com a concreteira, com o fornecedor, com o fulano. E equilibrando ali, a gente brinca rebolando nos 30 para dar certo e fazer com que a obra flua. E ainda você atender o cliente com um sorriso no rosto, como É se verdade. tudo tivesse lindo, tudo tá dando certo, ele tá me pagando para resolver o problema. Então, nada mais justo que a gente fazer isso e com um sorriso no rosto só passar para ele a Exatamente. solução. Falar, resolvemos dessa forma, realmente tivemos um problema, resolvemos dessa forma. Então, acho que ter passado por esse período de obras mesmo, ali na inspeção, no campo, lidando com a mão de obra operacional, fez muita diferença para o hoje. Para tomar a decisão do hoje ser mais assertivo, errar menos, pelo menos. A gente continua errando, né, Uhum. gente? Somos humanos ainda, mas Vai errar ter, menos, vai ter sempre alguma situação nova, É. sabe? A obra, por mais que você faça vários apartamentos num prédio, vai ter sempre uma situação nova. Não tem como. Dentro de um prédio, a gente faz, né, o apartamento, o protótipo lá para a gente levar tudo que a gente aprende para os próximos. E mesmo assim, de uma laje para outra tem as diferenças. Então, assim, tem sempre situação nova, mas você tem bagagem para agir em qualquer uma delas. Para tomar decisão. Gente, eu sei que o papo tá legal, mas já já vocês vão fazer a palestra aqui. Vamos correr agora pro final, né? Que já tá quase no horário aqui. A gente não falou do motivo do nome Mood ainda. É, Literário, é verdade. vai, Vocês querem falar o significado do nome Mood? Um resumo no final. Tá bom, a gente Nós faz um vamos falar. resuminho. Pra gente finalizar, vamos fazer um bloco, um jogo de palavras, tá? Então eu vou falar uma palavra pra vocês, você me retorna com outra palavra. A primeira coisa que vem na cabeça de vocês, tá? Perigoso. Perigoso. Não pode ser aquela lá, não. Mente caótica. Mente caótica. Vamos lá. Engenharia. História. Resolução de problemas. Obra. Socorro. Perrengue. Essa a gente não podia usar, eu Você acho. foi bem genuíno. Perrengue. Canteiro. Infraestrutura mínima necessária para atender bem um projeto. Canteiro de obras. O começo. Tem que começar certo. Mulheres. Orgulho. Acho que delicadeza, cuidado. Liderança. Necessária. Acho que postura, presença. Medo. O tempo todo. Então, essa foi difícil escolher uma única palavra, mas eu acho que é o tempo todo, empreendendo principalmente, né? Você assume muitos riscos. Então, é medo. Medo faz parte. Empreender e brincar com o sonho da pessoa. Então, assim, a gente não envolve só a nossa vida, Sim. só a nossa empresa. É diferente de eu ofertar um produto, eu te vendendo essa caneca. Se ela quebrar, você vai comprar outra. Não, tô vendendo um sonho, projetando, participando das necessidades, ajudando ele a entender até a necessidade que ele nem imagina que ele teria, por exemplo. Provavelmente o maior investimento da vida de alguém, né? Então, assim, realmente, isso é um medo. Superação. Acho que sermos engenheiras, empresárias, sócias, amigas, é uma aspiração Diário. diária. Futuro. Futuro tem muita coisa, olha. Muitos projetos. Muitos projetos. A Moody, o Pink Cérebro não para, né? Então, ele continua querendo dominar o mundo de formas diferentes, mas sempre atrelado ao propósito, porque isso agora para nós faz muita diferença. Então, atrelado ao propósito inicial e, de certa forma, expandindo o mercado, o nicho onde a gente já atua. Não coisas aleatórias como o centro estético que a gente já pensou, mas por enquanto, por enquanto não. E a última palavra da noite é mude. O nome Moody para nós, né? Moody. O que significa Moody? Ele é o reflexo do que as duas meninas de coque, estagiárias de coque, tiveram há alguns anos atrás, uns 10, 12 anos atrás, que a gente se conheceu, 11 anos atrás. Eu sou péssima de datas, tá? A parte de data sou eu. Ela, o Pink Sério, a parte de datas é ela. E nós não tínhamos nada, nós tínhamos apenas a coragem. A coragem e o sonho de querer fazer diferente. Então, realmente, a Moody, ela é o significado de coragem em dinamarquês, em outra língua, para ficar bonitinho, a gente fala Moody. Ela é a união da coragem da Natália, pessoa Natália, da Miriam, com a bagagem dela, com a família dela,
de tomar uma decisão de empreender. E investir em pessoas que elas também tenham coragem de colocar propósito nos seus sonhos, em fazer seus imóveis de investimento, de moradia e assim por diante. Então, nosso propósito hoje é inspirar com que as pessoas também tenham coragem. Porque construir, gente, é um ato de coragem. Você vai lidar com o pedreiro, com o engenheiro, com o fornecedor que atrasa, com a chuva, com a galera que falta do trabalho por algum motivo. A mãe ficou doente, morreu a sogra, tem 10 sogras para ele matar. Então, assim, realmente é sobre coragem. É o propósito da nossa empresa e essa é a cara e a coragem que nós tínhamos no momento. E o que estava faltando para a gente começar a Mold era só a coragem. Porque a gente já tinha o plano, a gente já se sentia capaz, a gente já trabalhava juntas, né? Já colocava energia nisso, mas estava faltando coragem. E hoje a Mold, ela dá uma dose diária de coragem para a gente, né? Ela exige muito da gente, mas ela também encoraja a gente a olhar para um outro ângulo, sabe? A oferecer uma visão diferente. Pra gente finalizar, então, vocês também são ex-alunas da Einstein, né? Sim. Então, assim, a gente tá tentando alavancar, porque, né, temos poucos alunos e tal. Então, assim, a gente precisa trazer uma bagagem, né? Então, vocês é a bagagem pra gente, inspiração, né? Pros alunos, né? Pra apresentar pra todo mundo, né? Vocês, o que tem de mensagem pro futuro, para as pessoas que vão fazer engenharia civil e para as meninas, para as mulheres que vão entrar na engenharia civil? O que vocês têm a dizer para elas? Primeiro que eu me sinto muito feliz com a minha escolha, porque me preocupava muito fazer um curso que não me desse suporte, que não me desse bagagem suficiente para eu me sentir preparada para o nosso trabalho, né? Então, estou muito feliz em ter escolhido a Einstein. Encontrei na Einstein o que eu precisava. Até hoje, né? Se precisa de alguma coisa, falo com algum professor nosso, algum ex-professor, assim. São bem acessíveis mesmo. Sim, eu acho que a Einstein, ela oferece um excelente curso. E aqui, como mulher, também a gente sempre foi muito incentivada aqui, muito motivada. Tanto é que a gente tem o grupo, né, das mulheres que estudaram conosco, e todas elas estão muito bem encaminhadas, assim. Eu morro de orgulho de cada uma, sabe? Então... A maioria empresária, a maioria super bem na vida. Se voltasse no tempo, eu escolheria a Einstein de novo, escolheria a engenharia de novo e daria esses passos que foram passos importantes na minha vida, mas foram escolhas muito bem feitas, sabe? E vale a pena. Se você acha, não precisa ter certeza, que a certeza a gente vai conquistando. Se você acha que você gosta de engenharia e que você quer um curso legal para se fazer, eu indico, sem sombra de dúvidas, assim, eu indico muito a engenharia civil da Einstein. Vocês têm algumas redes sociais de vocês para passar? Temos sim. É na Mold Engenharia, o Instagram. TikTok a gente movimenta muito pouco, na verdade. Falta tempo. A gente deveria investir mais tempo nas redes sociais, que é uma troca muito grande. Alguns clientes até vieram por lá. Há planos. Está no futuro, mas é Mold Engenharia, MOD Engenharia. Lá nós trazemos novidades da construção, de tipologias diferentes de construções a seco. E perrengues também de obra, né? Do dia a dia, nossa vida, nossa rotina um pouquinho. Aquela pergunta, né? A Mood está contratando? Sempre. A Mold sempre está contratando. Então, gente, sempre. Mandar o currículo lá, né? Passar para os alunos aqui também. Tanto funcionários quanto parceria, porque a gente está em expansão, né? O nosso trabalho está crescendo, graças a Deus. E a gente precisa de mais pessoas, né? Mais gente como a gente para poder fazer obra e fazer do jeito que a gente gosta. E fazer diferente, né? Então, se você tiver perfis que queiram fazer diferente também, porque a gente não quer mais do mesmo. O mesmo tem aí na esquina, em qualquer outro lugar. Realmente é para fazer diferença e sentir parte de um propósito de alguém. Venha fazer parte do time da Mold. Estamos sempre precisando. Vem pra Mold, gente, muito obrigado. Se pudesse ficar mais uma hora conversando com vocês, eu ficaria, viu? Porque, infelizmente, a gente tem um tempo meio curto. Palavra, Thiago. Mas é isso, gente. Nós agradecemos vocês. Daqui a pouquinho vão ter palestra. Vão uma palestra ali, tudo com o povo. Né? Mas muito obrigado pela disposição de vocês. Muito obrigado por representar as mulheres engenheiras do Brasil e do mundo. Conte conosco. Aqui nessa mesa. Tenho certeza que a gente está começando, mas isso aqui ainda vai ficar grande e as pessoas vão ver vocês aqui ainda. E vamos trazer vocês de novo aqui, porque o papo foi muito legal. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Obrigado.
E para você que gostou desse vídeo, está assistindo o nosso Instagram, você curte, comenta, compartilhe com seus amigos, familiares, com o patrão da sua empresa, compartilhe com seus amigos de outras faculdades. Nós estamos iniciando um projeto muito legal aqui, né, Ricardo? Isso aí. E para você que está vendo no YouTube, se inscreva no nosso canal, nós somos novos aqui também. Curte e compartilha também, viu? E, galera, ó, nós somos aqui da Einstein, Ricardo da Einstein, estamos acabando o curso ano que vem, nós terminamos. Finalmente. Nós estamos com essas mulheres que se formaram aqui já e nós todos dizemos agora para vocês. Vem pra Einstein!